Olá, eu sou Quark. E eu sou Quanta. Bem-vindos à nossa análise aqui no editorial Quantum Docs. Hoje a gente vai mergulhar juntos no material super interessante do canal Estranha História. O tema é um texto antigo, bem enigmático, o livro de Enoque. Isso aí. Pensa só, um livro que é citado na própria Bíblia, lá na Epístola de Judas, foi lido, referenciado por nomes gigantes do cristianismo primitivo, tipo Orígenes, Tertuliano. Figuras importantes mesmo. Pois é, mas hoje, cadê? Tá fora da maioria das Bíblias. Fica a pergunta, né? Por quê? E o que será que esse texto revela de verdade? É exatamente essa a nossa missão hoje. A gente quer explorar as ideias principais, sabe? Entender a história por trás dele, como ele foi montado, as diferentes partes. Desvendar um pouco, né? Sim, analisar o impacto que ele teve. Uma forma de entender por que Enoque ainda é relevante para quem curte história antiga, textos sagrados, e até para entender a origem de muitas crenças que a gente vê por aí. Perfeito. E a fonte que a gente está usando, o Estranha História, já começa destacando isso, né? A citação em Judas, o uso pelos pais da igreja. Isso já deixa a gente curioso. Como é que pode, né? Algo que foi tão influente lá atrás, hoje ser meio desconhecido para tanta gente? É a pergunta-chave, né? E para começar a responder, olha, é fundamental entender uma coisa. Não existe um livro de Enoque. Ah, não. Não é uma coisa só. Na verdade, são pelo menos 3 textos diferentes que levam esse nome. E importante, eles não são uma sequência, tipo volume 1, 2, 3. Entendi. São obras separadas. Entes, o mais antigo, o mais influente, e o que a gente vai focar aqui é o chamado primeiro Enoque. Às vezes chamam de Enoque etíope, mas tem também o segundo Enoque, ou Enoque eslavo, e o terceiro Enoque, o Enoque hebreu. São outros livros, de outras épocas, com outras ideias. Ah, então já temos uma primeira camada de complexidade aí. E mesmo esse primeiro Enoque, o etíope, pelo que a fonte indica, também não foi escrito de uma vez só, né? É mais como, sei lá, uma coletânea antiga, montada aos poucos. Isso, perfeito. É uma compilação. Imagina uma coleção de pelo menos uns 5 livrinhos menores. Foram escritos em épocas diferentes, talvez por gente diferente, e depois foram reunidos. Quais são eles? Temos o Livro dos Vigilantes. Famoso esse. Muito. O Livro das Parábolas, o Livro dos Luminares, que também é chamado de livro astronômico, o Livro dos Sonhos e a Epístola de Enoque. E ainda tem uns textinhos menores, tipo uns apêndices anexados. Cada parte dessas tem um jeitão, um estilo, um foco diferente. Entendi a estrutura de coleção. Faz sentido. E a autoria? E a data? A tradição diz que foi o Enoque lá do Gênesis, né? Aquele patriarca que andou com Deus e sumiu, foi arrebatado. Mas a análise histórica que a nossa fonte traz é outra, certo? Sim, sim. A perspectiva histórica ela é bem diferente. A visão mais aceita hoje, nos meios acadêmicos, assim, com base nas evidências do texto, da história, O que ela diz? considera que o primeiro Enoque é uma obra que foi compilada, juntada ao longo de um período bem extenso. Provavelmente ali entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Séculos de diferença. Várias pistas para isso. O livro tem umas profecias, sabe? Que descrevem eventos bem específicos, tipo a ascensão do Império Grego, a revolta dos Macabeus. Mas descrevem com tantos detalhes que sugerem fortemente que o autor já sabia que aquilo tinha acontecido. Era passado para ele. Ah, entendi. Ele escreve sobre o passado como se fosse futuro. Isso. Além disso, a linguagem, os conceitos teológicos, tudo se encaixa muito bem naquele ambiente do judaísmo do Segundo Templo, sabe? Aquele período entre a construção do Segundo Templo de Jerusalém e a destruição dele pelos romanos. E claro, não se conhece nenhum manuscrito do livro que seja mais antigo que o século III a.C. Falando em manuscritos, a história de como o texto sobreviveu é bem interessante também. A fonte fala de fragmentos bem antigos em aramaico, achados lá nos manuscritos do Mar Morto. Sim, em Qumran.
E outros pedaços medievais em grego, latim, siríaco, mas os textos completos, inteirinhos, só chegaram até nós em Ge'ez, que é a língua clássica da Etiópia, né? Por isso o apelido Enoque Etíope. Exatamente por isso. E esse apelido é importante, ele não quer dizer que o livro foi escrito na Etiópia. De jeito nenhum. Mas sim que foi lá, na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope e também na comunidade judaica etíopes Beta Israel, foi lá que o texto completo foi preservado. Foi copiado e, o mais importante, considerado parte das escrituras sagradas deles, parte do cânon bíblico. O que é bem diferente do que aconteceu em outros lugares. Bem diferente do que aconteceu na maioria das outras tradições judaicas e cristãs que não incluíram no cânon oficial. Ok. Bom, vamos mergulhar nisso então, começando pela primeira grande parte que você mencionou, o livro dos vigilantes. A narrativa aqui parece ser a fonte de muitas ideias bem conhecidas, não é? Ah, sem dúvida. O livro dos vigilantes é potente. Ele nos dá uma origem bem dramática para a ideia dos anjos caídos, sabe? E para os gigantes das lendas antigas. Isso ecoou por séculos. Como é a história? Ele conta como um grupo de anjos, chamados vigilantes, resolve desobedecer a Deus. Eles descem para a terra e têm relações com mulheres humanas. Dessa união proibida, nascem seres híbridos, gigantescos, os Nephilim, que começam a devorar tudo no planeta. Causam violência, desordem, chegam até o canibalismo, segundo o texto. Nossa! E não para por aí. Esses anjos caídos também ensinam aos humanos conhecimentos que eram considerados proibidos. Metalurgia para fazer armas, magia, astrologia, até o uso de cosméticos. Tudo isso, para o autor do livro, corrompe a humanidade e enche a terra de maldade. Uma narrativa forte mesmo. E como isso se resolve no livro? A fonte falou de uma intervenção divina bem drástica. Sim, a coisa fica insustentável. Aí Deus age. Ele manda anjos fiéis para missões bem específicas. Sariel ou Uriel, os nomes variam um pouco nos manuscritos, tem que avisar Noé sobre o dilúvio que vai limpar a terra. Certo. Rafael tem que prender Azazel, um dos líderes dos vigilantes. Miguel prende outro líder, Semjaza. A fonte até sugere que podem ser tradições diferentes sobre o mesmo líder, ou só nomes diferentes para ele. Gabriel fica com a tarefa de fazer os gigantes lutarem entre si até se destruírem. Uma força-tarefa celestial. Exatamente. E aí, finalmente, vem o dilúvio para purificar o planeta. E o próprio Enoque nisso tudo, ele escapa do dilúvio, né? Correto. Enoque é mostrado como um homem justo que é levado por Deus antes da catástrofe. E uma parte bem grande do livro descreve as viagens incríveis dele. Ele é guiado por anjos, visita vários níveis do céu e até umas regiões sombrias que a gente pode associar com o inferno, com o submundo. Que tipo de coisa ele vê? Nessas viagens, ele vê os lugares que estão preparados para os justos e para os pecadores, onde eles ficam aguardando o julgamento final. As descrições são muito vivas, sabe? E elas acabaram sendo super influentes para formar o nosso imaginário sobre o pós-vida. Aquelas imagens de punição, de recompensa, elas vão reaparecer em muitas tradições depois. Interessante. E a própria ideia da visita guiada ao além, né? É um modelo literário que a gente vai ver depois, por exemplo, na Divina Comédia do Dante. Nossa, que conexão. Agora, saindo um pouco dos vigilantes, a coisa parece ficar ainda mais teologicamente complexa. A fonte destaca o livro das parábolas e a figura do Filho do Homem, que é bem controversa, né? Lembra muito as descrições de Jesus no Novo Testamento. Exatamente. Aqui a gente entra numa das partes mais debatidas de Enoque, a semelhança dessa figura do Filho do Homem nesse livro. Com o jeito que Jesus é descrito nos evangelhos, é impressionante. E isso gerou debate, claro. Claro. Levou alguns estudiosos, lá no passado, a pensar, será que essa parte, o livro das parábolas, não foi uma adição cristã posterior ao texto original judaico? Um argumento que usavam era que não acharam fragmentos dessa seção específica lá nos manuscritos do Mar Morto. Só que hoje, o pessoal reconhece que os manuscritos de Qumran estão incompletos, né? Faltam pedaços de vários livros. Então, a ausência não prova nada definitivo. A maioria dos especialistas hoje acredita que o livro das parábolas é sim pré-cristão.
é judaico mesmo. E qual é o foco principal dessa sessão, além dessa figura misteriosa? O tema central ali é a grande batalha cósmica, bem e mal. E o clímax disso vai ser no juízo final. O mundo é apresentado de um jeito bem dualista, sabe? De um lado, os eleitos, os justos, os santos, os anjos bons. Do outro, os opressores, os reis e poderosos aqui da terra, que estão aliados aos anjos caídos, liderados por Azazel. E do lado do bem? Do lado do bem está Deus, claro, que no livro é chamado por títulos como Senhor dos Espíritos ou Cabeça dos Dias. E tem também um agente divino especial. Que seria o Filho do Homem. Sim, ele tem vários títulos. O justo, o eleito e o mais famoso, o Filho do Homem. E o interessante é como essa figura mistura diferentes esperanças messiânicas judaicas da época. Ele tem traços de rei guerreiro, da linhagem de Davi, mas também do servo sofredor, lá do livro de Isaías. Ah, que mistura! E até da sabedoria divina personificada, que na filosofia grega era ligada ao logos, à palavra. É uma figura celestial que já existia antes e que vai descer para julgar o mundo. Mas a fonte que a gente está vendo, ela aponta para uma reviravolta impressionante no final dessa parte, sobre a identidade desse Filho do Homem. É a grande surpresa, porque apesar de todas as conexões que a gente poderia fazer com Jesus, né, no clímax do livro das parábolas, essa figura celestial, o Filho do Homem que vai sentar no trono da glória para julgar reis e pecadores. Quem é? É explicitamente identificado como sendo o próprio Enoque. O quê? Enoque. Ele mesmo. O texto descreve Deus e os anjos chegando perto de Enoque, falando algo tipo, você, o filho do homem que nasceu para a justiça. É chocante para quem está lendo esperando outra coisa, né? A fonte até comenta que umas traduções mais antigas tentaram dar uma amenizada nisso, mas hoje o consenso acadêmico é que a identificação é direta. Enoque é elevado a essa posição messiânica. Caramba! E isso, aliás, abre a porta para outras coisas que vêm depois, como no terceiro Enoque, onde Enoque vira o anjo supremo Metatron. Mas aí já é outra história. Que coisa fascinante. Essa identificação de Enoque como o filho do homem realmente muda tudo. Bom, mudando um pouco de foco agora, vamos para o livro dos luminares ou livro astronômico. O tema aqui parece bem diferente, né? Mais científico, talvez. Sim, o tom muda bastante. O livro dos luminares é totalmente focado em cosmologia e principalmente na defesa de um calendário bem específico, um calendário solar de 365 dias. Ah, questão de calendário. Exato. O autor defende esse calendário com unhas e dentes, sabe? E critica o calendário lunisolar, que era o mais comum no judaísmo oficial da época. Pode parecer um detalhe técnico, né? Mas as implicações eram gigantescas. Por quê? Pensa bem, o calendário definia as datas certas para as festas religiosas mais importantes. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e também para os anos sabáticos, para o jubileu. Usar o calendário errado significava, para esse autor, fazer o culto de forma errada, inválida, desagradando a Deus. Era uma questão de identidade religiosa, de obediência. Entendi a importância. E a fonte mencionou uma conexão curiosa com a própria história de Enoque lá em Gênesis. Exatamente. É um detalhe muito curioso. Gênesis 5, versículo 23, diz que Enoque viveu 365 anos. Ah, 365, o número de dias do ano solar. Precisamente. Esse número redondinho é bem diferente das idades super longas dos outros patriarcas antediluvianos, né? Matusalém, 969 anos. Então, 365 chama atenção. Isso sugere que essa ligação do Enoque com o ciclo solar e talvez com a defesa de um calendário solar que já era usado em culturas vizinhas como Egito, Pérsia, pode ser bem antiga, talvez até anterior à escrita do livro dos luminares, como a gente conhece. É como se a figura de Enoque já estivesse ligada a essa questão do tempo, do cosmos. Que interessante essa amarração. Seguindo adiante, então, temos o livro dos sonhos, e aqui o destaque, segundo a fonte, é um sonho específico, chamado Apocalipse dos Animais. Parece um jeito bem diferente de contar a história, né? Com animais. É um exemplo incrível de literatura apocalíptica, usando alegorias bem complexas. Nesse sonho, a história do povo de Israel, e da humanidade antes disso, é toda recontada usando animais como símbolos para pessoas e nações. Como assim? Dá um exemplo. Por exemplo, a humanidade antes do dilúvio
são bois e vacas. Os anjos caídos, os vigilantes, são estrelas que caem do céu e viram touros. Noé é um touro branco que sobrevive ao dilúvio. Os descendentes dele formam outros rebanhos. Jacó, que é Israel, é uma ovelha branca. O irmão dele, Esaú, Edom, é um javali preto. Nossa, uma simbologia completa! E isso vai seguindo toda a história bíblica? Sim, a alegoria continua, super detalhada. Cobre os patriarcas, o êxodo do Egito, Moisés é uma ovelha líder, o período dos juízes, a monarquia com Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino, o exílio na Babilônia, a volta, a reconstrução do templo, vai até o período do domínio grego e a revolta dos Macabeus, lá por meados do século II a.C. E dá para identificar as figuras. Dá. O líder da revolta, Judas Macabeu, por exemplo, é claramente identificável na alegoria como um carneiro com um chifre grande. A precisão com que a alegoria bate com os eventos históricos conhecidos até ali é impressionante. E é justamente essa precisão que levanta aquela questão da profecia depois do evento, que a fonte explicou, né? O tal do vaticinium es eventum. Justamente. Essa correspondência tão detalhada com a história até a época dos Macabeus é vista pela maioria dos estudiosos como uma evidência forte de que o autor estava escrevendo depois que essas coisas aconteceram. Mas ele apresenta como se fosse uma visão profética, dada a Enoque séculos antes. Ah, técnica. É a técnica. O autor profetiza o passado que ele e os leitores dele conheciam bem. Isso dá credibilidade para a visão dele. Aí, a partir desse ponto, da era macabeia, as profecias no sonho ficam bem mais vagas, mais simbólicas e avançam rapidinho para o cenário do fim dos tempos. A vinda do Messias, descrito como um touro branco com chifres grandes, a construção de uma nova Jerusalém, a ressurreição dos justos, o juízo final. Entendi. Ele usa o passado conhecido para validar a esperança dele sobre o futuro desconhecido. Exato. A fonte até compara isso com estratégias parecidas usadas no livro de Daniel, no Apocalipse do Novo Testamento. É comum nesse tipo de literatura. Faz todo sentido. É um jeito de dar autoridade divina para a interpretação da história e para a esperança no futuro. Bom, e para fechar as partes principais, temos a Epístola de Enoque. Qual é a mensagem principal dessa sessão? A Epístola de Enoque funciona como um testamento final, sabe? Um conjunto de exortações morais, de instruções de Enoque para os filhos dele e, por tabela, para todas as gerações futuras de justos. O tom é de muita urgência. A ideia é que o juízo final está muito perto. E o que ele pede? Tem um apelo forte para a pessoa ser reta, se manter fiel a Deus, evitar a idolatria, mas também tem uma ênfase muito grande na justiça social. Condena a opressão dos ricos contra os pobres, a injustiça nos tribunais, a exploração. Promete que os justos que estão sofrendo agora vão ser recompensados no futuro e que os ímpios e opressores vão ter uma condenação terrível. Uma mensagem bem direta. Imagino que isso devia encontrar um público bem receptivo em tempos de crise, né? Com certeza. E o material do Estranha História contextualiza isso muito bem. Essas mensagens apocalípticas, que falam de um fim próximo para a injustiça, que prometem uma intervenção divina espetacular para trazer o reino de Deus, elas ganhavam muita força em períodos de ocupação estrangeira, de opressão, como foi sob o domínio dos gregos seleucidas e depois dos romanos. Quando a solução humana parece impossível. Exato. Quando as soluções humanas para o sofrimento pareciam distantes ou impossíveis mesmo, a esperança se voltava para Deus, para os exércitos celestiais que viriam derrotar os inimigos e começar uma era de paz e justiça. O livro de Enoque oferecia essa esperança radical. Então, juntando tudo isso, o que a gente pode concluir fica muito, muito claro que as ideias centrais de Enoque, juízo final chegando, a hierarquia complexa de anjos e demônios vindo dos vigilantes, a figura do Filho do Homem celestial, tudo isso teve uma ressonância enorme no pensamento judaico da época. E, claro, no cristianismo que estava nascendo. Sem dúvida nenhuma. A recepção inicial do livro no cristianismo mostra isso. A gente já falou da citação direta em Judas, mas outros escritos cristãos bem antigos, como a Epístola de Barnabé, se referem a Enoque como escritura. Pais da igreja super importantes como Justino Mártir, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Orígenes,
Todos eles usaram o livro dos vigilantes para explicar de onde vieram os demônios. E teve até quem defendeu ele na Bíblia, né? Sim. Tertuliano, uma figura importantíssima lá no norte da África no século III, defendeu com muita força que Enoque tinha que estar na Bíblia. Ele até argumentou que os judeus tinham rejeitado o livro justamente porque ele continha profecias muito claras sobre Cristo, na visão dele, claro. Mas essa popularidade toda no começo, ela não durou na maior parte do mundo cristão. A maré virou, né? Virou. Aos poucos, a resistência ao livro foi crescendo. O próprio Orígenes, mesmo usando o livro, já comentava que nem todo mundo aceitava. E as críticas de figuras que vieram depois, como Santo Agostinho lá pelo século IV, V, tiveram um peso enorme. O que Agostinho dizia? Agostinho levantou dúvidas sobre a autenticidade do texto que circulava na época dele. Achou a história dos anjos com mulheres e os gigantes meio fantasiosa, talvez alegórica. E ele notou uma coisa importante. O livro não fazia parte do cânone hebraico que os judeus da época dele reconheciam. A partir daí, as referências a Enoque como autoridade foram ficando cada vez mais raras na Europa, no Mediterrâneo. Ele meio que caiu em desuso. Caiu em desuso na maioria das igrejas, embora não tenha assumido completamente, sabe? Tem menções posteriores, tipo o do monge bizantino Jorge Cincelo, lá no século IX. Mas na prática, ele foi deixado de lado. Com aquela exceção notável da Etiópia que você mencionou, que guardou o texto no cânon deles. Precisamente, a Igreja Ortodoxa Etíope Teoarredo e a comunidade judaica Beta Israel são as guardiãs dessa tradição que nunca foi interrompida. Lá, Enoque é e sempre foi considerado escritura sagrada. Fora desse contexto, os motivos principais para ele não entrar nos cânones da maioria foram esses: dúvidas sobre quem escreveu, era mesmo Enoque de Gênesis? A falta de uma tradição forte de uso na liturgia e de aceitação no judaísmo rabínico que definiu o cânon hebraico, e o conteúdo, que para alguns parecia problemático ou estranho, principalmente a história dos vigilantes. Mas o ponto crucial que a fonte levanta e que me parece fundamental é que, mesmo não estando na capa da Bíblia oficial da maioria, as ideias de Enoque se infiltraram de um jeito muito profundo na cultura religiosa. Né? Esse é o legado mais duradouro e inegável. Conceitos sobre a origem e a natureza dos anjos caídos, dos demônios, as visões detalhadas do juízo final, as descrições superelaboradas do céu e do inferno como lugares de recompensa e punição, a própria expressão filho do homem. Tudo isso estava, digamos, no ar teológico do judaísmo do Segundo Templo. E foi absorvido pelo cristianismo que estava se formando. Então a influência foi indireta, mas muito forte. Fortíssima. A fonte até menciona que muitos especialistas hoje veem o primeiro Enoque como talvez o texto judaico não bíblico mais importante para a gente entender esse período de transição e as raízes do pensamento cristão. A influência real dele vai muito além do status canônico formal que ele teve ou não teve. Que jornada por esse texto, hein? O livro de Enoque realmente se revela uma obra de uma complexidade imensa, cheia de camadas e com uma importância histórica que não dá para ignorar, mesmo com toda essa confusão sobre ele estar ou não na Bíblia. Exatamente. E talvez para a gente fechar, fique um pensamento final para ecoar. A literatura apocalíptica, né? Enoque é um exemplo perfeito disso, ela nasceu e floresceu em tempos de crise, oferecendo esperança no meio da opressão. Uma esperança de justiça divina, de transformação radical do mundo. Fica a reflexão. Como será que essas narrativas antigas que falam de justiça cósmica, de julgamento do mal, de um futuro redimido, como elas podem ainda ressoar ou ser reinterpretadas hoje, diante das nossas próprias crises, das nossas lutas por justiça, da nossa busca por esperança no mundo de hoje? É uma ponte interessante entre aquele passado e o nosso presente. Um excelente ponto para a gente terminar nossa conversa. Agradecemos demais a todo mundo pela conexão, pela audiência aqui no editorial Quantum Docs e convidamos vocês a continuar acompanhando o nosso trabalho lá nas redes sociais, no @QuantumDocs. Isso. E para mais conteúdo, artigos, para se aprofundar mais, é só visitar o nosso site, go.quantumdocs.space. Muito obrigado pela companhia nessa análise que, olha, foi fascinante mesmo.